Olá, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje queremos discutir aqui sobre o Evangelho. Qual o Evangelho? Talvez você possa dizer, existem 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu lhe perguntaria, e o Evangelho de Paulo? Porque Paulo disse, eu preguei a vocês o meu Evangelho. Ele diz lá em Gálatas, que é o nosso texto áureo que vamos tratar daqui a pouquinho, se pregarem outro Evangelho a não ser este que nós temos pregado a vocês, então seriam 5: Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Não. Evangelho é um só. Tanto que em nosso texto áureo está escrito assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Observe, só há um evangelho. Ele diz, não há outro evangelho. Há um evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Mas estão falando por aí outro evangelho. Sendo desta forma, evangelho existe um, o evangelho de Jesus Cristo. Mas há outro, que é o falso evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, mas há outro evangelho. E qual que é esse outro? É falso, é o falso evangelho. Mas existem tantas pregações diferentes, tudo enquadra dentro do falso evangelho. Pastor, só me explica uma coisa: se existe só um evangelho, como que nós podemos dizer evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas? Se você pegar as Bíblias mais antigas, vai estar escrito assim: Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo São João. É a visão, a ótica, o ponto de vista, a escrita daquele escritor, mas é o mesmo Evangelho. Tanto que não há contradições entre o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. São pontos de vista diferentes, mas do mesmo Evangelho. Há um só Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Da mesma forma, Paulo também não contraria o Evangelho, mas ele concorda com o Evangelho. O Evangelho é esse. Mas o que é Evangelho? O Evangelho é a proclamação das boas novas de salvação em Cristo, que traz libertação do pecado e esperança de vida eterna. A palavra evangelho, ela vem significar então boas novas. Há um reformador chamado Tyndale, e ele diz que eram notícias tão alegres que levavam a pessoa a cantar e saltar de alegria. Esta é a definição de evangelho: a obra redentora de Cristo Jesus para nos salvar e nos fazer felizes. As boas novas: o pecador está salvo através de Cristo. Esta é a mensagem do evangelho. Fora do cristianismo, o termo evangelion, da onde se deriva a nossa palavra evangelho, é sempre associado à libertação, principalmente no Antigo Testamento, aonde nós vamos encontrar passagens no livro de Isaías, como no capítulo 40, versículo 9, 52, versículo 7, 61, versículo 1, aonde diz a palavra claramente, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, e lá no final do versículo está escrito: a proclamar as boas novas aos pobres, Então ali está o termo evangelion. Essas boas novas seria evangelion, e isso sempre é um precursor
daquilo que realmente Jesus viria trazer, que é o Evangelho. Lá em Lucas capítulo 4, do 18 ao 21, Jesus ele se apresenta como o cumprimento dessas profecias. Ele se apresenta como aquele que está cumprindo essas profecias de Isaías, as boas novas. Ou seja, Jesus é as boas novas de salvação para as nossas vidas. A seguir aqui vamos falar sobre o Evangelho nos Evangelhos, a palavra Evangelho nos Evangelhos. Mateus apresenta Jesus no seu Evangelho do Reino. Ele apresenta Jesus como rei, como Messias, aquele prometido que vinha para reinar, o Evangelho do Reino. Enquanto que Marcos apresenta Jesus como o Evangelho de Jesus Cristo. Ele apresenta como o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Lucas não emprega a palavra Evangelho, mas usa com frequência a palavra, o verbo evangelizar. E João também não usa o termo Evangelho em seu Evangelho, mas ele traz em si uma proclamação de boa nova. A verdade é que o Evangelho ele é muito importante. A pregação do Evangelho é crucial, conforme nós podemos ver, evidente lá em Marcos 16 e 15 e Mateus 24 e 14, onde Jesus comissiona os crentes a pregar as boas novas a toda criatura. Essa mensagem de salvação, ela é importantíssima para salvar vidas. Vamos então falar aqui sobre o Evangelho nas cartas de Paulo. Paulo menciona cerca de 60 vezes a palavra Evangelho em suas cartas. Ele chama de Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho de salvação, Evangelho de paz, Evangelho da glória de Cristo. Sua pregação não era humana, mas era uma revelação de Deus. Ele recebe o Evangelho do próprio Deus. Nós lemos que ele diz assim: eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Então ele não ouviu de outra pessoa, ele recebeu do próprio Cristo, uma revelação de Deus para trazer as pessoas. Então eu quero enfatizar mais uma vez, Paulo teve revelações. Aquilo que ele escreve, ele recebeu do próprio Cristo. E ele coloca muito claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Lá em Romanos capítulo 1 e versículo 16. E por amor ao Evangelho, Paulo sofreu muito, pagou um preço muito grande, mas estava disposto a pagar qualquer preço, mas não abriu mão do verdadeiro Evangelho. Observe, Paulo, eu quero aqui trazer um destaque. Paulo foi um grande proclamador do Evangelho. Ele não só foi um pregador, mas um grande ensinador do Evangelho. O trabalho de Paulo ainda está sendo importantíssimo nos dias de hoje. Se eu estou aqui falando esta palavra, é porque Deus usou a vida de Paulo para trazer ensinamentos, pois, aliás, o nosso texto base, que nós lemos no começo, está nas cartas de Paulo. Paulo dizendo que se outro evangelho fosse pregado, esse evangelho deveria ser descartado, seria considerado amaldiçoado, porque existe um evangelho que é o evangelho de Jesus Cristo. E por este evangelho pagou Paulo um alto preço, mas não abriu mão deste verdadeiro evangelho. Agora vamos então entrar dentro desse assunto, o verdadeiro e o falso evangelho. Vamos trazer um contraste aqui entre o verdadeiro e o falso. Existe uma distinção entre o que é evangelho verdadeiro e o que é falso. Se você observar bem, você consegue reconhecer o que é verdadeiro e o que é falso. Observe, o verdadeiro evangelho, ele vem direto de Jesus.
ele não é de sabedoria humana. Paulo diz isso claramente lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 11 e 12. Recebeu o evangelho do Senhor. O evangelho, ele vem do próprio Deus. O próprio Cristo é a revelação do amor de Deus. Deus enviou o seu Filho. Ele proclamou a mensagem. A mensagem está no poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Hoje quem está anunciando o evangelho é a igreja, através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo através da igreja. Essa é a união, a unidade que não pode ser quebrada. A igreja sem o Espírito Santo não tem o evangelho, e o Espírito Santo não proclamará o evangelho sem a igreja. A igreja é usada pelo Espírito Santo para proclamar o evangelho. Então o evangelho verdadeiro, ele está em Deus. O evangelho verdadeiro, ele está em Deus. É uma mensagem que vem diretamente de Deus, não é de sabedoria humana. O falso evangelho é o contrário, porque o falso evangelho, ele resulta de distorções, de heresias, de homens que adulteram a palavra. Se você ler em 2 Pedro capítulo 2 e versículo 1, você vai ver claramente que a palavra fala sobre isso. Pessoas que adulteram a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2 e versículo 1, eu vou ler aqui. Olhe bem. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes se introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Observe, se infiltra no meio da igreja falsos mestres que trazem mentiras, heresias, e é baseado, o falso evangelho, ele é baseado em tradições de homens. Lá em Mateus 15 e versículo 8 e 9, Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe, eu disse, o verdadeiro evangelho vem do coração de Deus, vem do Espírito Santo de Deus, é obra de Deus, instrução de Deus, direção de Deus, guiado por Deus, revelado por Deus. O falso evangelho nasce no coração de homem, de distorção da palavra, de tradições humanas, de coisas voltadas para si mesmo. Ele perverte a verdade de Cristo, tentando misturar o evangelho verdadeiro com legalismo ou libertinagem, que foram assuntos que nós tratamos aí há dias passados. Ele tenta misturar uma coisa com a outra e não dá certo. E o que produz? Produz confusão espiritual. Lá em 2 Coríntios 11, 13, diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Observe, a coisa é muito séria. Existe uma distinção. O verdadeiro evangelho proclama Jesus Cristo, proclama a mensagem da cruz, proclama Jesus, a salvação pela fé, pela graça, e não o falso evangelho que sempre tenta prender as pessoas em alguma coisa, tenta segurar as pessoas dentro de um conceito próprio, de coisas que são criadas pela própria imaginação humana. Mas o verdadeiro evangelho, ele é diferente, ele é distinto. O evangelho verdadeiro, ele tem poder de transformar. Ele transforma uma velha criatura em uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, já é uma nova vida, é uma nova realidade. Ele é transportado do império das trevas para o reino da luz. Este é o evangelho transformador, o evangelho que vem de Deus, é obra de Deus,
e todo ele é operado pelo poder de Deus. O falso evangelho, ele é coisa de homem, manipulada por homem, conduzida por homem, e o resultado é perdição. Vamos ver lá os resultados então. Os frutos do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem frutos. O verdadeiro evangelho resulta em paz com Deus. Quem vive debaixo do verdadeiro evangelho, quem está vivendo no verdadeiro evangelho, desfruta de paz com Deus, não está com medo de Deus. Se você diz que é cristão, diz que é um servo de Deus, mas vive com medo de Deus, você não está dentro do verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele resulta em paz com Deus. Você sabe, você tem convicção dentro de você que você é aceito por Deus. Por que você é aceito por Deus? Porque é bonzinho? Não, você sabe que não. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de você, testifica dentro de você que você é um filho de Deus e que você tem acesso a Deus e que Deus te ama. Efésios 1 diz assim: Ele nos fez agradáveis no amado. Deus olha para você e não olha com olhar de ira, Ele olha com olhar de bondade, porque em ti Ele vê o Filho, Ele vê Jesus, Ele se agrada de você. Deus se agrada de você, não por você, mas por Cristo que está em você. Esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho em que Deus transforma a sua vida, e você produz o fruto do Espírito. Então você está em paz com Deus, você não vive com medo de Deus. Tem crente hoje que tem medo do arrebatamento. Se um dia Jesus voltar e buscar a igreja, será que eu não vou ficar? Se você vive nessa dúvida, irmão, com esse medo, com esse aprisionamento de alma, talvez você ainda não teve um encontro real com Jesus. Talvez o que anunciaram para você foi um falso evangelho, você entrou no falso evangelho e está vivendo no falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho vai produzir paz com Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não, a paz de Jesus não é comprada, não é negociada, Ele dá essa paz gratuitamente. O próximo versículo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, mesmo no meio das tribulações, das perseguições, das dificuldades, o cristão tem paz com Deus, paz com Deus, amém? Glória a Deus por isso. Esse fruto do evangelho resulta em paz com Deus, manifestação do fruto do Espírito na vida do crente, e ele traz transformação e libertação verdadeira do pecado. Irmão, pecado é um problema muito sério, sério mesmo, seríssimo. O pecado, na verdade, é o problema, porque o pecado afasta o homem de Deus, o pecado destrói o homem, o pecado traz morte de todos os sentidos que você pensar. Não é só a morte física, é a morte espiritual, ele traz todo tipo de morte que você pensar. Ele aprisiona as pessoas, ele causa sofrimento. Se a pessoa não é liberta do pecado, o pecado faz dela um escravo, ele escraviza ela. Se ela é liberta do pecado, então ela está em paz com Deus, ela é aceita por Deus, justificada por Deus. E se o pecado não está dominando ela, por mais que ela viva numa batalha intensa contra a sua natureza carnal, mas ela vive numa dimensão espiritual totalmente diferente. Ela é totalmente liberta, porque Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também Paulo diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o verdadeiro evangelho produz isso: paz com Deus, fruto do Espírito, verdadeira liberdade. Meu amado, pense numa vida maravilhosa, aonde o verdadeiro evangelho é pregado, ouvido e praticado. Porque nós temos essa situação, muitas vezes o evangelho é pregado, mas não é ouvido. Às vezes é pregado, é ouvido, mas não é praticado. Às vezes o falso evangelho é pregado, aí complicou, né, irmão? Porque se já está pregando errado,
que chance tem os ouvintes de mudar de vida, né? Pois é, mas vamos seguindo aqui. Consequências do falso evangelho. A prática do falso evangelho leva à maldição eterna. A maldição eterna. E escravidão espiritual. Os crentes que seguem ensinamentos distorcidos estão sujeitos à condenação e confusão. Entendeu agora por que existe tanta confusão no meio da igreja nos dias de hoje? Porque o verdadeiro evangelho produz vida. O verdadeiro evangelho produz libertação, liberdade. Ele produz paz com Deus. Ele produz o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fé. Irmão, é esse o verdadeiro evangelho. Mas o falso evangelho produz confusão e condenação. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente. E se eu sou guiado pelos meus pensamentos e não pelo Espírito Santo de Deus, mas logo alguém vai me contrariar. Já ouviu aquela expressão, dois bicudos não conseguem conviver junto? Porque eles se bicam, eles não conseguem, ficam um cutucando o outro. Assim existe muito lugar por aí, irmão. Igrejas que têm poucas pessoas e ainda conseguem dividir essa igreja. E daí, daqui a pouco, aquela igreja que foi dividida daqui, foi rachada, está com poucas pessoas, divide de novo. É uma divisão atrás da outra. Por quê? Porque é fruto do falso evangelho e não do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho produz unidade. Eles vivem como irmãos, como uma família verdadeira, todos amando e sendo amados. Este é o verdadeiro evangelho. O resultado do verdadeiro evangelho é esse. Mas o falso evangelho só produz destruição. E olhe, vamos combinar, existe muita destruição causada pelo falso evangelho. É essencial discernir e reconhecer o verdadeiro evangelho, fundamentando-se em Cristo e permanecendo firmes na palavra. A rejeição a falsos mestres é uma medida necessária de proteção. Proteja-se. Você viu que o que a pessoa está ensinando não está condizendo com aquilo que Jesus disse? Sai fora. Você viu que aquilo que a pessoa está dizendo não é condizente com a Bíblia? Escapa dele. Você tem que viver o que é verdadeiro, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, para que você não seja refém, para que você não seja presa de alguém que é um falso mestre e não um verdadeiro ensinador da palavra de Deus. Como fazemos então para retornar para o verdadeiro evangelho? Então, primeira coisa, precisamos conhecê-lo, precisamos ouvi-lo e conhecê-lo para poder retornar a ele. Mas o que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é Cristo no centro, Jesus, Cristo. Se eu tenho um culto na minha igreja, onde as pessoas é que são bajuladas e são ajudadas, o culto se faz pensando nas pessoas, e as pessoas fazem suas apresentações para se vangloriar em cima das outras, e tudo que é feito é em volta disso. Esse culto aí, ele não é um culto cristocêntrico. Se a minha vida inteira é nesse estilo, é porque a minha vida não é uma vida cristocêntrica, e o evangelho que eu estou vivendo não é o evangelho cristocêntrico. Porque o evangelho cristocêntrico, o culto cristocêntrico, uma vida cristocêntrica, é Cristo no centro. Tudo é para Ele, porque dele para Ele são todas as coisas. Então é para Ele, é para Cristo. Tudo que eu for fazer, tudo que eu for falar, qualquer reação que eu for ter, eu vou pensar se Cristo é glorificado, se Jesus está aprovando aquilo. Esse é o evangelho cristocêntrico. Não pode ter outro fundamento. O fundamento é Cristo e mais nada. Segunda coisa, nós devemos permanecer na palavra, porque se permanecermos na palavra, então verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Ele diz: se permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade do evangelho.
Existe uma verdade, a verdade é Cristo, a verdade é Jesus, o Evangelho. Não é a minha verdade e a sua verdade, existe só uma verdade, a verdade é Jesus, e nós temos que defendê-la, e nós devemos permanecer nela. Se Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, vocês serão meus discípulos, a palavra de Jesus em nós vai nos tornar cada dia melhores, e os nossos ouvintes também serão melhores, porque a palavra está em nós, e as pessoas que estão olhando em nós também serão melhores, porque verão a palavra em nós. Esta é a essência, a base do Evangelho. O Evangelho é praticado e não só falado, ele é vivido e não só ouvido. Também a Bíblia nos ensina que devemos discernir o que está sendo ensinado. Nós devemos procurar discernir. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21, Paulo ensinou dizendo: examinai tudo, retende o bem. O que é para edificação, retenha. Mas muita coisa que a gente ouve nos nossos dias não traz edificação, não ajuda em nada. Então expulsa, despreza, deixa para lá. Observa tudo, mas pega para você o que realmente é de ensino, o que é verdadeiro, o que é de Deus. Aprenda a discernir. Como é que eu aprendo a discernir? Conhecendo o verdadeiro. Se você conhece o verdadeiro Evangelho, você consegue discernir o que é falso. É assim. Se você não conhecer uma nota verdadeira de R$100, por exemplo, como é que você vai saber que outra nota é falsa? Se alguém apresenta uma nota de R$200 para você e você nunca viu, você acaba pensando que a nota é verdadeira, mesmo que seja falsa, pois você nunca viu uma nota daquela. Assim também é. Se a pessoa não conhece o verdadeiro Evangelho, apresentando falso a ela, ela pensa que é de verdade e cai no golpe. Não caia em golpe. Conheça o verdadeiro Evangelho e você não vai cair no golpe. Também Paulo ensinou a Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado. Nós não só devemos ouvir e deixar passar, nós devemos guardar, nós devemos pelejar pelo que é verdadeiro. Nós devemos ter ênfase nisso, nós devemos procurar dar guarida ao verdadeiro Evangelho, e não só ouvir, viver um dia e deixar o outro dia para lá. E também rejeição a falsos mestres. Se é mentira, se é falso, rejeita, despreza, não traz benefício à sua fé. Para finalizarmos aqui, eu quero falar que o Evangelho verdadeiro é poderoso. O Evangelho verdadeiro, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A pregação autêntica, ela traz transformação genuína e liberta os cativos, mesmo em tempos de oposição. Então, para mim encerrar esse estudo, eu quero dizer: se o verdadeiro Evangelho é pregado, ele tem poder para transformar vidas. É como que o semeador saiu a semear. Se ele semeia a semente de trigo, o que pode nascer é trigo. Mesmo que a terra seja um pouco ruim, mesmo que a terra seja cheia de espinhos, mesmo que a terra seja dura, mesmo que a terra seja em terreno pedregoso ou em boa terra, mas o Evangelho verdadeiro, a semente genuína está sendo pregada. Então pode ser que no meio dessas tantos tipos de terras, uma terra verdadeira vai receber e vai gerar fruto verdadeiro. Porque só pode gerar fruto verdadeiro se a semente é verdadeira. Mas se a gente semeia uma semente falsa, uma semente errônea, uma semente distorcida, um falso evangelho, o que pode nascer é um falso fruto, um fruto errado, um fruto que não pode produzir. Vai nascer joio e não trigo. Vai parecer trigo, mas não é trigo, é joio. Não tem frutificação. O joio, ele não frutifica, ele morre, ele não tem fruto, ele é só casca.
Então muita gente hoje não produz mais fruto. Por quê? Porque ainda não foi alcançada pelo verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é poder, o verdadeiro evangelho é transformação de vidas. Então nós temos que reafirmar o verdadeiro evangelho. É vital para a vida cristã que a gente pregue o verdadeiro evangelho. A transformação vem pela verdadeira palavra. Não importa tantos tipos de mensagens você já ouviu, a mensagem que você precisa é a verdadeira, a autêntica palavra de Deus, a verdadeira proclamação de Cristo, a libertação, porque esta é verdade, este evangelho verdadeiro que vai transformar vidas e vai continuar dando frutos. Na próxima aula nós estaremos falando também, parecido com isso, mas nós vamos estar falando sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que são dogmas? E o que são doutrinas de demônios, doutrinas de homens? Tudo isso nós vamos na próxima aula, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Se puder, compartilhe com mais pessoas, curta, comente, porque Deus vai te abençoar.